Bem-vindo ao meu canal. Agora vamos ver as 8 curiosidades dos cervos de cauda branca. Não esqueçam de dar like e se inscrever no canal, e vamos para o vídeo. Peludos, tímidos e absolutamente adoráveis, os cervos de cauda branca estão entre as criaturas mais abundantes nas florestas americanas. Os adultos são caracterizados por sua pelagem marrom avermelhada, que desbota para um marrom acinzentado do verão para o inverno. Eles têm excelente visão e audição, e são até mesmo bons nadadores o suficiente para escapar de predadores atravessando rios ou lagos com relativa facilidade. Desde a origem do seu nome até a história por trás do crescimento populacional explosivo nos Estados Unidos, explore estes 15 fatos fascinantes sobre o veado de cauda branca. 1. Os cervos de cauda branca são encontrados na América Central e do Norte. Embora sejam originários da América do Norte, os cervos de cauda branca expandiram seu território pela América Central até a Bolívia. Ainda assim, a grande maioria vive no sul do Canadá e em todo o território continental dos Estados Unidos. Eles preferem bosques abertos, mas também podem ser encontrados nos arredores de áreas urbanas desenvolvidas e até mesmo perto de terras agrícolas e desertos repletos de cactos. Um habitat ideal para um cervo de cauda branca consiste em densos matagais onde podem se esconder e se alimentar. 2. Eles são a espécie de veado mais comum na América do Norte. A IUCN estima que a população de veados de cauda branca nos Estados Unidos seja superior a 11 milhões, e cerca de um terço vive no estado do Texas. A área de distribuição do veado de cauda branca avançou para o norte do Canadá devido à perda de habitat, e acredita-se que já existam 500.000 deles por lá. Os números na América do Norte são estáveis e abundantes, mas no México, na América Central e na América do Sul, a maioria das populações está diminuindo. 3. Apenas alguns indivíduos migram. Especialistas acreditam que populações de veados de cauda branca que vivem em habitats de baixa qualidade têm maior probabilidade de migrar para outros locais durante o verão. Em contrapartida, aqueles que têm a sorte de viver em regiões com clima mais ameno e maior abundância de alimentos geralmente permanecem no mesmo local durante todo o ano. Pesquisadores que estudam veados de cauda branca no estado de Washington descobriram, surpreendentemente, que as taxas de sobrevivência para grupos migrantes e não migrantes são quase idênticas. Na verdade, as taxas de sobrevivência anual para veados migrantes foram ligeiramente maiores, com 0,85, em comparação com 0,84 para indivíduos não migrantes. 4. O pastoreio de veados de cauda branca pode influenciar o ecossistema. Como os cervos de cauda branca são muito abundantes, seu pastoreio pode afetar significativamente a composição da vegetação em seus habitats. Em todo o norte dos Estados Unidos, a abundância de mudas de árvores diminui quando a densidade de cervos de cauda branca ultrapassa 5,8 indivíduos por quilômetro quadrado, 0,38 milha quadradas, na maioria das florestas. Espécies de plantas introduzidas ou não nativas, no entanto, aumentam em áreas com maior densidade de cervos. Como animais ruminantes, eles geralmente se alimentam do que está mais disponível, seus estômagos de 4 compartimentos permitindo que digiram qualquer coisa, desde folhas, galhos e musgo até fungos. Eles também consomem brotos de bordo, álamo, bétula e arbustos, passando a se alimentar de plantas mais resistentes e coníferas no inverno, quando o alimento se torna escasso. 5. Eles geralmente moram sozinhos. Poderíamos pensar que uma espécie tão numerosa preferiria viver em grandes grupos, mas o veado de cauda branca é geralmente um animal solitário. Eles tendem a viver sozinhos, especialmente durante os meses de verão, e machos e fêmeas só interagem durante a época de acasalamento. Na maioria das vezes, se você vir vários veados juntos, trata-se de uma fêmea, chamada de corça, e seus filhotes, chamados de cervos, ou um pequeno grupo de machos jovens adultos, chamados de veados. 6. O Bambi da Disney foi inspirado em um veado de cauda branca. Segundo a Sociedade Histórica da Nova Inglaterra, um dos primeiros animadores da Disney ajudou a levar o veado de cauda branca para as telonas em 1942.
O próprio Walt Disney contratou Maurice Day para o filme, e o artista teria aceitado nada menos que um veado de cauda branca de seu estado natal, Maine, como modelo para o filhote. Como resultado, 2 veados de 4 meses de idade foram transportados de Maine para Hollywood após uma viagem de trem de 4 dias pelo país para servirem de modelo para Bambi, e o resto é história do cinema. 7. Eles vivem 3 vezes mais tempo em cativeiro do que na natureza. A maioria dos cervos de cauda branca selvagens vive até cerca de 2 ou 3 anos de idade, e a maioria dos adultos não passa dos 10 anos. Por outro lado, cervos mantidos em cativeiro podem viver até 3 vezes mais do que seus congêneres selvagens, algo que os cientistas acreditam estar relacionado especificamente à diferença na dieta. Os cervos de cauda branca em cativeiro não apenas lidam com significativamente menos estresse por não precisarem encontrar seu próprio alimento, mas estudos descobriram que suas dietas contêm mais proteína e menos carbono. 8. Somente os cervos desenvolvem chifres. As fêmeas do veado de cauda branca não possuem chifres, mas os machos começam a desenvolvê-los com apenas alguns meses de idade. Feitos de uma combinação de osso e queratina, o mesmo material que compõe o cabelo e as unhas humanas, os chifres são usados para atrair fêmeas e para disputar território com outros machos, demonstrando dominância. Está bem documentado que tanto o tamanho do corpo quanto o tamanho dos chifres estão positivamente associados ao sucesso reprodutivo anual entre os machos, e machos mais velhos com chifres maiores têm maior probabilidade de se reproduzir do que aqueles com chifres menores. Os machos perdem seus chifres todos os anos, um processo completamente natural causado por uma queda nos níveis de testosterona após o fim da época de acasalamento. Obrigado por acompanhar o meu canal, se inscreva e curtir o vídeo.